Olá, sou o professor Thales e você já deve ter ouvido falar da tal força de resistência do ar, que é quase sempre desprezada nas questões e muita gente acaba nem estudando. Mas toma cuidado, porque em alguns casos essa força não pode ser desprezada e vai ser importantíssimo para aquele movimento. Por exemplo, num salto de paraquedas. Se não houvesse resistência do ar, não teria como você frear e chegar com segurança no solo. Por isso a gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa força, como que ela se comporta, como que ela depende das grandezas físicas envolvidas. Bom, a primeira coisa é o seu nome. Ela pode ser chamada de resistência, força viscosa ou força de arrasto. E ela não é exercida apenas pelo ar, mas sim por qualquer fluido, que são líquidos e gases, aquilo que possui fluidez, quando um corpo tenta atravessá-lo. É a resistência que os fluidos oferecem a esse movimento relativo. E a física por trás dessa força é bem simples de entender. Na sua frente, por mais que você não esteja vendo, tem várias moléculas de ar. E quando você se move para frente, você tem que empurrar todas essas moléculas. Para empurrar, você exerce uma força e pela terceira lei de Newton, elas aplicam uma força também em você no sentido contrário. Por isso que se você tenta ir para frente, esse fluido vai naturalmente te empurrar para trás, ele vai apresentar essa resistência no sentido contrário. Então aqui no meu desenho, eu fiz esse avião se movendo para a direita, que na verdade, no referencial do avião, é o ar que vai se movimentar para a esquerda. Tanto faz, tá? O que importa aqui é pensar no movimento relativo. E por isso, haverá essa força de resistência orientada para trás. Será que a gente consegue calcular, ou pelo menos prever, como que essa força pode variar? Bom, já dando aqui um spoiler, essa força depende basicamente de 4 variáveis. A gente tem a velocidade relativa. Isso com certeza vai influenciar muito se ele está mais rápido, se ele está mais lento. A densidade do próprio fluido, que pode ser o ar, pode ser a água, vai depender do problema. A área frontal e o chamado coeficiente de arrasto. Vamos olhar um de cada vez, depois a gente volta aqui e coloca o formato final desse cálculo. Bom, pensando primeiro então na velocidade relativa. Você concorda que entre o carro mais lento e o mesmo carro idêntico, um pouquinho mais rápido, o que sofre maior resistência do ar é o mais rápido? Isso é bem intuitivo. Até porque por estar mais rápido, a cada segundo ele tem que empurrar uma quantidade maior de ar que está na sua frente. Vamos colocar valores numéricos aqui para você entender. Suponha que a velocidade do carro mais lento seja de 10 metros por segundo. E eu vou dobrar pensando no carro mais rápido. Então, o carro mais rápido está a 20 metros por segundo. Escolhendo valores aleatórios aqui para força de resistência. Imagina que o carro lento está recebendo uma força do ar de, por exemplo, 100 newtons. Será que então o carro mais rápido recebe uma força de 200 newtons? Será que é assim que essa força se comporta? Ela é diretamente proporcional à velocidade do corpo em relação ao fluido? Bom, fazendo experimentos de forma totalmente empírica, a gente descobre que, na verdade, a força vai quadruplicar, vai passar agora para 400 newtons. E se a velocidade triplica, a força passaria para 900 newtons, vai aumentar 9 vezes. Ou seja, existe aí uma relação quadrática. A força de resistência de um fluido depende do quadrado da velocidade. Vou escrever assim, ó, força de resiste, abreviação para resistência, é proporcional, não vou usar uma igualdade ainda, tá? Eu só estou analisando a velocidade. É proporcional à velocidade ao quadrado. E a gente vai salvar essa informação para depois juntar todas as grandezas envolvidas. Vamos pensar agora no próximo fator, que é a densidade do fluido. E para isso, eu vou comparar um avião e um submarino. Ignore a diferença no formato deles, tá? Vamos pensar que eles possuem a mesma aerodinâmica, eles possuem a mesma velocidade, só que um se move no ar, que é menos denso, e o outro se move na água, que é muito mais densa. E aí, qual deles você acha que enfrenta a maior resistência do ar? Bom, de forma totalmente intuitiva, com certeza é o submarino. Sem sombra de dúvidas, como a água é mais pesada a cada metro cúbico, ela tem mais massa do que o ar, então para empurrar as moléculas de água vai ser muito mais difícil do que empurrar as moléculas de ar. Agora vamos colocar valores para ver o comportamento disso. A densidade do ar é de aproximadamente 1 kg
por metro cúbico. Já a densidade da água vai ser de aproximadamente 1.000 kg por metro cúbico. É uma diferença absurda. Então, se o avião está recebendo, por exemplo, uma força de 100 newtons, uma resistência do ar de 100 newtons, quanto você acha que aquele submarino está recebendo? Pensando, mais uma vez, que as velocidades são as mesmas e ignorando a diferença no formato, tá? Pensando que o formato também seria o mesmo. Será que vai ser 200 newtons, 300 newtons? Se a densidade é 1.000 vezes maior, a força também vai ser 1.000 vezes maior. Estando os dois na mesma velocidade, a força que o submarino recebe da água seria de aproximadamente 100.000 newtons. Isso mostra uma dependência linear com a densidade, uma relação diretamente proporcional com a densidade. Vamos escrever isso aqui também, ó. A força de resistência de um fluido é diretamente proporcional à densidade daquele fluido. Então, nós já temos uma dependência do quadrado da velocidade em metros por segundo e também da densidade do fluido em quilogramas por metro cúbico. Vamos agora para o último fator, que tem a ver com o formato do corpo. E para isso eu coloquei 3 objetos com formatos muito específicos. Aqui nós temos uma asa de avião. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo em um curso completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Aqui nós temos uma asa de avião, aqui uma esfera e aqui um plano. Todos atravessando o ar, então a densidade do fluido será a mesma e todos com a mesma velocidade. Mas e aí, qual dos 3 você diria que recebe a maior força de resistência do ar? Bom, se você respondeu que é o plano, você acertou. E isso está bem claro visualmente, devido à grande turbulência que esse corpo produz ao atravessar o ar. Ele não consegue rasgar o ar facilmente. Então, por exemplo, se a asa do avião está recebendo aqui uma resistência do ar de apenas 10 newtons, a gente vai aumentando essa força de acordo com o formato. Quanto pior o formato, maior a resistência do ar. Aqui para a esfera, vamos aumentar um pouquinho para, por exemplo, 30 newtons. Estou escolhendo valores fictícios, só para ficar visualmente essa diferença da força, tá? E para o plano, que é o pior de todos, vou colocar uma força imensa. Ele recebe muita resistência, é muito difícil para ele atravessar o ar, e para isso eu vou exagerar bastante, colocando aqui uns 100 newtons de força. Bom, agora vamos entender direitinho por que isso acontece. São 2 fatores. O primeiro é a chamada área frontal, que é basicamente a maior área perpendicular ao fluxo. Professor, como assim? Vamos olhar aqui para a asa do avião. Você vai fazer um corte transversal na parte mais gordinha, procurando a maior área possível que seja perpendicular à velocidade relativa. Vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Imagina que eu venho com uma lâmina e faça esse corte aqui, mais ou menos nessa região, obtendo esse formato retangular, mais ou menos por aqui. É justamente a área desse retângulo que nós chamamos de área frontal. Quanto maior for a área desse retângulo, maior a resistência do ar. Bom, no caso da esfera, claro que o formato já não vai ser de um retângulo. Fazendo também esse corte transversal, a gente obtém a área de uma circunferência, a área de um círculo. Vai ficar mais ou menos assim, ó. E finalmente para o plano, aqui não tem muito segredo, porque o seu formato já está perpendicular ao fluxo. Então é só pegar mesmo essa área retangular do plano, ou da face da frente ou da face de trás, tanto faz porque acaba sendo a mesma área. Prontinho. Então, com certeza, quanto maior a área, maior a resistência do ar. Só que, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não só a área, mas todo o formato do corpo vai influenciar bastante. Por exemplo, imagine que a área 1 seja igual à área 3.
Então, aquela área frontal da asa do avião, suponho que tenha exatamente o mesmo valor da área do plano. Ainda assim, a resistência é diferente pelo formato. Toda a curvatura da asa do avião permite o ar passar com mais fluidez, com mais facilidade. E é aí que entra o chamado coeficiente de arrasto, que é um valor que depende completamente do formato do corpo. Não tem como calcular de forma teórica, é apenas fazendo experimento, tabelando os valores, tá? Cada formato, por menor que seja a diferença entre dois formatos, isso acaba afetando no coeficiente de arrasto. Então, eu vou escrever que a força de resistência do ar, além de depender da velocidade ao quadrado, da densidade do fluido, vai ser proporcional também à área asão, que é a área frontal, essa área da seção transversal, certo? E também, multiplicando aqui, um coeficiente chamado de Cx, que é o coeficiente de arrasto. E só uma curiosidade, o menor coeficiente de arrasto é para o formato de uma gota de chuva, aquele formato bem característico de uma gota caindo. É justamente buscando o menor coeficiente de arrasto possível, como se a gota fosse realmente se modelando durante a queda até achar o melhor formato de todos, que lembra também, de certa forma, a asa do avião. Só que a asa do avião tem que ter um formato um pouquinho diferente para poder ter a sustentação, mas pensando apenas em cortar o ar com a menor resistência possível, o formato de uma gota é o ideal. Bom, então vamos juntar todos esses fatores para chegar num cálculo final dessa força de resistência de um fluido. Vai ficar assim, ó. Esse 1/2 que apareceu na frente é apenas uma constante para transformar a proporção de fato numa igualdade. E pode ficar tranquilo, porque você não tem que decorar essa fórmula monstruosa de cabeça. Isso não costuma ser cobrado dessa forma nos vestibulares. No máximo, entender a relação entre a resistência do ar com essas grandezas físicas. Poxa, depende da densidade do próprio ar, do formato do corpo e principalmente do quadrado da velocidade. Bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado e até a próxima aula.